Boa noite, igreja. Graça e a paz, amém? Se coloque de pé. Vamos juntos adorar esse Deus e clamar para que Ele venha reinar em nossas vidas, pois sem Ele não somos nada, amém? Nas palmas.
lugar. Nenhum outro mover é autorizado nesse lugar, senão o mover do Teu Espírito Santo. Então reina sobre os nossos sonhos, reina sobre as nossas vidas, reina sobre as nossas perguntas e inquietações, reina sobre as nossas aflições, reina sobre tudo que temos, somos e apresentamos ao Senhor essa noite. Nós convidamos a Tua presença para tomar o trono de glória, não por alguns minutos de um culto de uma terça-feira, não por alguns momentos de uma celebração religiosa, mas por toda a nossa vida. Reina, Senhor, reina no nosso coração, reina no profundo da nossa alma, toma conta de tudo o que pensamos que é nosso, quando na verdade é só Teu, e nós a Ti entregamos e devolvemos, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui essa noite. Hoje feriado, especial dia para descansar, mas que bom que você decidiu dar um basta ali no descanso de casa, na preguiça, e vir com a gente aqui participar também. E você não veio sozinho, você veio com outros e outras aí que estão perto de você. Eu queria que de uma maneira muito carinhosa, muito calorosa, você pudesse apresentar a essa pessoa a nossa alegria de ter ela aqui conosco essa noite. Se você puder cumprimentar, pegar na mão, dar um aceno, cumprimentar, faça isso e diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E recebemos todos aqui, e você que está na sua casa adorando conosco, seja bem-vindo também. Esperamos você aqui conosco presencialmente em breve, se Deus assim o permitir. Pode se sentar depois, queridos, por gentileza. Nós temos alguns materiais novos lá na nossa livraria, e se você quiser passar ali para conferir, nós temos Bíblias de muito bom preço e de muito boa qualidade. Eu sugiro sempre aqui na nossa comunidade a leitura da Nova Versão Internacional, que é uma tradução atualizada das Escrituras, né, no sentido de tornar o português mais próximo daquilo que nós falamos, tá? Então temos ali todas as Bíblias Nova Versão Internacional na nossa livraria, a um preço acessível para você. Se você está sem Bíblia, quer começar a leitura e quer uma boa tradução, na livraria tem novas Bíblias para você adquirir. E também tem o livro do pastor Diogo, que esteve ministrando conosco aqui durante o Despertai, e ele deixou aqui algumas unidades para que pudéssemos oferecer à igreja. O valor dele é de R$25, e o tema é Café em Cápsula, ou seja, cápsulas de fé para o dia a dia, para o propósito, para a identidade, a plenitude e a salvação. São essas 4 cápsulas aqui desse livro que ele se propõe a trabalhar. No final da nossa celebração, passa lá na livraria, confere, dá uma olhadinha se te interessa, leva para sua casa. Ele esteve conosco aqui na sexta-feira, um amigo nosso, e ofereceu esse livro aqui para a nossa comunidade, e nós estamos repassando a você ao mesmo preço, para você ter uma boa qualidade de leitura também lá na sua casa. Nessa quinta-feira agora, depois de amanhã, o Fruto Maduro se reúne aqui para uma celebração especial, toda primeira quinta do mês. E atenção, se você não participou do Fruto Maduro ainda e tem idade para estar, essa é a penúltima do ano. Já pensou? Já está acabando. Novembro, e depois nós temos só a primeira quinta de dezembro, e depois finalizamos, aí vamos retomar só depois, lá que passaram os períodos de férias. Então não perca a oportunidade, você que está na melhor idade, ou você que tem pessoas que gostaria de trazer, é nessa quinta, 14 horas, um tempo de ministração da palavra, de comunhão, um tempo de alegria para o pessoal da melhor idade que a nossa igreja está proporcionando agora com os retornos das atividades, tá bom? Então fique atento aí, porque isso é muito importante. E no domingo nós teremos 3 celebrações, lembra? Todo primeiro domingo do mês, em virtude do grande movimento de pessoas que acabam vindo e participando da nossa comunidade, nós teremos a Ceia do Senhor, e nós teremos agora também os 3 celebrações, 10, 18 e 19h30. E nós deixamos a sugestão que você venha para 18, como é um horário novo, menos pessoas optam por ele, então acaba ali liberando mais espaço para as celebrações da manhã e da noite. Nós podemos receber os visitantes que não estão informados disso, com qualidade, com carinho e também com segurança aqui na nossa comunidade, tá bom? Então 10, 18, 19h30, 3 celebrações, escolha uma delas e venha participar conosco. Você que é membro da igreja, venha participar da Ceia do Senhor. Hoje nós começamos a mudar uma dinâmica aqui na nossa comunidade em relação à oração. Nós vamos orar impondo as mãos, e nós queremos que, se você está confortável com isso, você pode vir à frente, receber a oração. Se você não quer que imponham as mãos no momento, quer manter aquela distância, nós respeitamos isso, você pode vir à frente e ficar posicionado com as demais pessoas aqui. Mas aquele que receber a oração por imposição de mão, nós pedimos que volte para o seu lugar. Você recebeu a oração? Volte para o seu lugar, para que nós possamos ir aqui
fazendo a nossa oração um por um, e aqueles outros que não vão receber a oração por imposição de mãos, vão receber uma oração final aqui, no momento em que nós finalizarmos, tá bom? Então teremos 2 momentos, uma agora depois do primeiro louvor que vem a seguir, e depois no final da nossa celebração, para termos mais condições de atender as pessoas aqui à frente, tá bom? Ontem à noite estava assistindo o jogo do Corinthians, coisa que eu não fazia há muito tempo atrás, e eu vi lá o Arena Neoquímica lotado, o pessoal todo abraçado, dançando, poropopó, e eu me senti muito covarde de não poder colocar as mãos nas pessoas e orar por elas, sendo que os estádios estão lotados para celebrar os seus times, né? E nós estamos aqui às vezes tão acovardados, não vou. Se você não se sente seguro de vir receber oração, tudo bem, é uma opção sua, mas nós começamos a abençoar as pessoas e vamos orar por você e vamos ministrar a sua vida nos momentos de oração, tá bom? Então a equipe de intercessão estará aqui, estaremos orando por todos para a campanha de oração, como nós sempre fazíamos nas nossas terças da esperança. E como a gente sempre faz na terça da esperança também, nós recebemos aqui nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você é visitante, não se preocupe, porque essa é uma atividade que nós realizamos entre os membros da igreja e os frequentadores assíduos que já sabem como funciona. Mas se você veio preparado para ofertar e quer participar disso, seja bem-vindo também. Eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade, louvar a Deus pelas suas mãos que ofertam gentilmente, e nós temos orado para que Deus prospere em tudo as suas obras, as suas mãos e os seus recursos, para que essas sementes que você coloca aqui na frente se transformam em grandes frutos. Esse final de semana nós tivemos um evento, onde a igreja despendeu um grande recurso para abençoar os nossos jovens, para abençoar os nossos adolescentes. Isso veio da onde, queridos? Veio das mãos de vocês. Houve salvação, reconciliação, transformação, avivamento, e tudo isso graças à oferta que você traz a esse lugar. Que Deus continue te abençoando para que essa semente volte para você como fruto e abençoe o reino de Deus que está sendo implantado aqui nesse lugar também. Se coloque em pé, nós vamos orar e vamos apresentar através desse louvor os nossos dízimos e ofertas, e você que está na sua casa pode fazer isso também através dos recursos que vão aparecer na sua tela exatamente agora. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque podemos, ó Deus, dar ao Senhor o nosso louvor, dar ao Senhor a nossa alegria, dar ao Senhor os nossos problemas, dar ao Senhor as nossas inquietações, mas também podemos dar ao Senhor os nossos recursos. O Senhor tem nos dado, e tudo que recebemos de Ti vem de Ti. O que nós fazemos é devolver e agradecer ao Senhor através das Tuas mãos o que o Senhor tem nos abençoado grandemente. Recebe, Pai, cada mão generosa que oferta essa noite, transformando essa semente em frutos para essas e para muitas outras pessoas que também vão ouvir do Seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, podemos vir aqui à frente celebrar com dízimos e ofertas. És o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Tudo é para ti, Senhor, a nossa vida é para ti, ó Pai.
O que cantamos é para Ti, ó Pai. O nosso trabalho é para Ti, Senhor. A nossa família é para Ti, Senhor Jesus. Entregamos tudo a Ti, ó Pai, neste lugar, ó Pai. E toda a terra clamará, pois Ele é grande, grande é o Senhor. E toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. E toda a terra, e toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Aí em adoração, feche seus olhos e comece a adorar esse Deus. Comece a dizer palavras que engrandeçam esse nome maravilhoso. Esse Deus que é presente, esse Deus que não desiste de você, que está ao seu lado a cada dia, cuidando de cada detalhe. Chega a sua voz, comece a dizer palavras que engrandeçam esse nome maravilhoso de Jesus, pois Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é leão da tribo de Judá, Ele é o nosso rei, Ele governa todo esse mundo. Damos tudo a Ti, Senhor Jesus, tudo que temos, ó Pai, entregamos a Ti, ó Pai. Senhor é maravilhoso, ó Pai. Entregamos nossa vida a Ti, ó Pai, pois sabemos que em Ti encontramos descanso, ó Pai. Sabemos que nos Seus braços, ó Pai, é o melhor lugar para estar, ó Deus. Vem agora, ó Pai, neste lugar com o Seu Espírito Santo. Venha com a Tua paz, ó Pai, sobre a tempestade, ó Pai. Venha, ó Deus, acalmar os corações, ó Pai, que estão ansiosos, ó Pai, por esse mundo que te aflige os corações, ó Pai. Cura, ó Pai, transforma e restaura, ó Pai. Vem, Senhor Jesus, com Sua paz, ó Pai. Precisamos da Sua presença, ó Deus, pois sem o Senhor não somos nada, Pai. A Sua igreja clama pela Sua presença, ó Pai, pois estamos sedentos por Ti, ó Pai. Essa igreja quer mais de Ti, ó Pai. Queremos viver a cada dia na Sua presença, ó Pai. Não só na igreja, ó Pai, não só em eventos, ó Pai, mas uma constância, ó Pai, de entrega a Ti, Senhor Jesus. Por isso venha sobre nós, ó Pai. Queremos mais e mais e mais e mais da Sua presença, ó Deus. Queremos descansar em Ti, ó Pai. O Senhor é o nosso abrigo, ó Pai, em meio à tempestade, ó Pai. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Quero convidar o Ministério de Intercessão que vem aqui à frente enquanto nós cantamos. O Ministério de Intercessão vem aqui à frente. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Nesse ambiente de fé, nesse ambiente de declaração da presença de Deus, quero convidar você que está na quinta e na sexta semana da sua campanha. Se
Se você quiser vir aqui à frente e receber oração, nós estamos aqui posicionados para abençoar a sua vida. Os irmãos e irmãs estão na quinta e na sexta semana, pode vir à frente enquanto nós cantamos. Pois o controle está em suas mãos, ó Pai. Entregamos tudo a Ti, ó Pai. As águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu Aleluia, Senhor, nós descansamos porque sabemos que o Senhor é Deus. Deus, nós estamos lutando às vezes e tentando fazer com as nossas forças e esquecemos, ó Deus, que a nossa luta é descansar e confiar em Ti. Essa é a nossa grande luta, verdadeiramente dizendo, porque no Senhor tudo já está ganho, no Senhor tudo já é vitória. A nossa luta mesmo é dizer não ao nosso eu, dizer não à nossa autossuficiência, dizer não ao nosso jeito de resolver e descansar nas promessas e na vontade do Senhor. Pai, nós estamos aqui orando por pessoas e abençoando vidas, e estamos declarando que nesse ambiente há milagres, há cura, há restauração, há provisão, há respostas, há testemunhos a serem dados do Teu agir, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Que bom, irmãos, que delícia poder orar de novo, assim, pertinho, abençoar, sentir essa presença, essa comunhão. E eu quero convidar você a semana que vem voltar. Daqui a pouco a gente vai fazer uma nova campanha aqui, para que você possa começar a sua. Mas traga alguém com você. A Terça-feira da Esperança, ela foi gerada, ela foi idealizada, primeiro no coração de Deus, depois aqui pela liderança dessa igreja, para ser um dia de ministração à vida das pessoas. Então nossa temática, nosso tema é a oração.
é colocar as mãos nas pessoas, é abençoar, é clamar por milagres. Esse é o propósito da Terça da Esperança. Então, se você conhece alguém que tem buscado, tem precisado, tem pedido algo, você pode vir aqui trazer essa pessoa junto com você, que esse é o lugar para a gente buscar juntos em nome de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre um tema com uma palavra um pouquinho interessante, palavras de vida no vale da morte, porque essa palavra Deus ministrou ao meu coração de uma maneira muito especial quando o Gabriel estava falando sobre as músicas que eles iriam ministrar hoje, e ele disse que haveria uma música especial que eles tinham colocado para esse dia, e eu disse, se veio no coração deles é de Deus, e Deus trouxe essa palavra para encaixar com esse momento, para falar sobre vidas em lugares de morte, principalmente por um evento que está acontecendo exatamente hoje, você conhece, hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. Nós não comemoramos esse dia, nós não celebramos esse dia, nós não fazemos homenagens nesse dia. Nós, como cristãos e pela Bíblia, nós entendemos que as pessoas que morrem, elas morrem no Senhor. O Senhor atribuirá o seu destino, que são apenas dois, céu ou inferno. Não há nada que possamos fazer por elas, que elas possam ver o que fazemos do lado de cá. Perdi minha mãe há menos de um mês atrás, e fizeram uma homenagem na frente da praça, da escola onde ela trabalhava, e ficou muito lindo. Eu disse para o meu pai a seguinte palavra: se ela pudesse ver, porque eu sei que ela não está vendo, ela ficaria muito feliz, mas ela não está vendo. A grande verdade é que nós temos um feriado no nosso país, que é chamado de Dia dos Mortos. Finados é só uma palavra um pouquinho mais eufemismada, um pouquinho mais atenuada, para falar uma verdade. É o dia da celebração dos mortos. Nós não celebramos os mortos, nós celebramos a vida. O que nós fazemos com as pessoas em vida. Depois que elas partem daqui, não adianta fazermos um túmulo bonito, flores cheirosas, acendermos velas gigantescas, procissões, penitências, promessas, porque não há nada que possa tocar do lado de lá. Não há comunicação, não há visibilidade, não há nenhum tipo de contato. E isso você pode conferir na sua Bíblia, não na minha palavra, mas na sua Bíblia. Então nós respeitamos todos que perderam seus entes queridos. Há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, todos sabem o seu nível de dor. Mas não é no dia de finados que nós podemos homenagear essas pessoas. Nós as homenageamos enquanto vivemos com ela. Homenageamos enquanto reproduzimos as suas memórias, enquanto conservamos as memórias delas vivas e seguimos com a nossa vida realmente de maneira íntegra, correta, como provavelmente essas pessoas que partiram desejariam que fôssemos. Então é assim que nós homenageamos as pessoas que já partiram, vivendo a nossa vida, conservando as memórias, mas não há um dia específico para homenagear os mortos. O problema é que existe uma preocupação no meu coração, que talvez hoje nós estejamos celebrando os mortos que ainda estão vivos. Uma grande preocupação no meu coração é de que talvez nós estejamos ainda hoje, nesse exato momento, fazendo uma festa ou fazendo uma homenagem a mortos que ainda estão vivos. Como assim, pastor? Gente que não passou pela morte física, mas gente que já morreu espiritualmente. Gente que não tem força nem para orar, gente que não tem força nem para clamar a Deus. Há um ambiente de morte, há um estado de sepultamento, há uma condição de túmulo que parece cercar essa pessoa que está viva, porém vive como moribundo, vive como uma pessoa que está à beira da morte, sem vida, sem fôlego, sem ânimo. A palavra ânimo vem do latim anima, que significa alma. Sem alma, um cadáver ambulante, que anda por aí, paga suas contas, cumpre seus compromissos, faz as suas atividades, cuida da sua saúde, vive, respira, mas que espiritualmente não tem um fôlego, um ânimo de vida sobre si. Talvez estejamos falando sobre pessoas que estejam morrendo já espiritualmente, mas também emocionalmente. Gente que não consegue manter a sua emoção equilibrada. Gente que não consegue seguir em frente, vive de passado, vive de rancores, vive de medos anteriores, vive de palavras que foram liberadas, vive de tempos que já foram. Gente que morreu emocionalmente, que fica se alimentando de carne podre, que fica se alimentando de pão embolorado, não se alimenta da vida, de perspectivas, de esperança, de projetos, de passos adiante. Talvez estejamos falando de pessoas que estão morrendo conjugalmente,
que estão vivendo dentro da mesma casa, compartilham o mesmo teto, pagam as mesmas contas e têm o mesmo sobrenome, mas que já estão mortas conjugalmente há muito tempo, ou talvez alguns dias, mas que não há vida, não há ânimo, não há paz, não há alegria dentro do lar. Talvez estejamos falando sobre pessoas que estão mortas em seus sonhos. E Augusto Cury, um grande escritor dos nossos dias, psicólogo e também muito conhecido nessa área de motivação, ele diz: uma pessoa que está sem sonhos pode ser que ela ainda até viva, mas na verdade já morreu. Uma pessoa que vive sem sonhos pode ser que até esteja viva, mas na verdade ela já morreu. Talvez nós estejamos falando de pessoas que já não têm projetos, não têm sonhos, vivem por viver. A vida é um emaranhado de problemas e adversidades, gente que está aqui torcendo para o mundo acabar, ou para a vida passar, ou para as coisas acontecerem logo, porque não há mais expectativa, não há perspectiva de melhora. Será que esse é o jeito de viver? Será que não são esses os mortos que nós devemos atentar para o dia de hoje? Será que ao invés de levarmos flores a um túmulo, ao invés de lavarmos uma sepultura, ou ao invés de acendermos uma vela a quem já partiu, será que nós não deveríamos estar preocupados com aqueles que vivem? Talvez com uma esposa que está morrendo lá do nosso casamento, e nós estamos matando ela pouco a pouco, o nosso comportamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas mentiras, com os nossos enganos. Ela está morrendo, e talvez alguns estejam levando flores ao túmulo de quem já morreu, verdadeiramente e fisicamente. Talvez estejamos aí matando os filhos que estão próximos de nós, ao nosso lado, matando pessoas que estão ao nosso lado, porque esse é o grande dilema. Parece que o espírito de mortandade que assola uma pessoa acaba se espalhando. Você ouviu esses dias atrás que nós conversamos aqui nessa igreja, que falamos sobre alegria. Queridos, uma das coisas mais impressionantes é que a alegria é contagiante. A alegria, ela é contagiante. Fique perto de pessoas alegres e você sairá de lá alegre também, feliz, pelo menos com algum sorriso no rosto. Mas fique perto de pessoas mortas, que você sairá de lá morto como elas. E às vezes o nosso ciclo de amizade, ou às vezes as pessoas que nós procuramos para compartilhar da nossa vida, são gente que está morta, já está morta no pecado, e vamos pedir conselho para ela. Queridos, morto não tem sensibilidade. Como é que a gente pede conselho para alguém que está morto? Como é que um homem que está com problema no casamento vai até um homem que adultera sua esposa e diz: rapaz, estou com um problema no meu casamento? É de rir para não chorar, porque morto não tem sensibilidade, ele não tem noção, ele não tem emoções. Morto não sente mais, está morto no pecado. Como é que a gente vai encontrar algum tipo de acesso à sabedoria, à inteligência, ou ao mesmo sensatez de morto? Morto não sente nada. Por isso que o casamento está degringolando, está afundando, e o cara fala: não, mas está tudo bem lá em casa. Não está não, meu filho, não está não, minha filha. Por isso que os filhos estão se perdendo e se pervertendo, e o camarada diz: não, mas isso é só fase da adolescência. Não é não, porque nesse final de semana a gente estava cheio de adolescente, com a mão levantada e joelhos dobrados, dizendo: eu quero mais de Deus. Não é fase da adolescência, é gente que está morrendo. E o ambiente de morte contaminando, destruindo a vida, trazendo um estado de inanição. Morto não sente, morto também não age. Não age, não sai do lugar. Tudo que ele vive é um momento parado. E conversa com um morto para você ver. Agora não estou falando de morto, tá? Eu estou falando de morto vivo. Eu falar, conversa com morto, pastor, eu vou no centro espírita. Não, até porque não são mortos que vão lá conversar no centro espírita. É outra entidade que, se você pesquisar na Bíblia, você vai descobrir que é. Mas agora um morto vivo, conversa com o morto para você ver. Tudo que ele fala para você é o seguinte: já passou, não dá, não consigo, não pode, não tem jeito, pois é assim, é um estado de determinismo, dizendo assim: já acabou mesmo, não tem o que fazer. É morto que ainda vive, ou na verdade é um vivo que já está morto. Não sei qual palavra que fica melhor nesse caso, mas muitos de nós talvez estejamos nessa situação: morto que não age. Estamos vendo a coisa indo de mal para pior e não agimos. Dia 31 agora foi o dia dos mortos de novo. Você vê que nós estamos aí debaixo de uma data de grande opressão. Graças a Deus que essa igreja aqui teve um evento onde celebrou a vida, e nós nem sentimos a opressão da mortandade assolando essa cidade, nem pelo menos aqui a nossa comunidade, porque estávamos bem vivos buscando ao Senhor nesse momento de despertamento. Mas dia 31 é chamado de Dia das Bruxas, que nada mais é do que Dia dos Mortos nos Estados Unidos. É exatamente 31 de outubro. E aí o filhinho, ou a filhinha, ou o netinho,
Foi lá, colocou uma fantasia de caveira, se pintou, postou no Facebook, e você falou, ai que lindinho, celebrando a morte, chamando demônios para morar com ela ou com ele, fazendo a abertura de corpo para poder dizer assim, pode vir destruir a minha vida, fazendo pactos e alianças satânicas no dia dos mortos, e diz, não, mas é só uma festa, é só um momento, é só um calendário, é coisa de jovem. Morto não tem ação, por isso só tem desculpa. Quem está morto não tem o que mudar, porque ele não consegue agir. E fica ali parado, cruzando os braços, dizendo, é assim mesmo, pois é, essa geração, essa juventude, pois é, minha mulher não é fácil, pois é, a vida não está fácil, pois é. Sim, um monte de desculpa, porque não consegue agir. Morto não tem fome. Morto não tem... Além de tudo, morto contamina, não é verdade? O que acontece? Eu descobri isso, não sabia, de que você não pode mexer num túmulo onde a pessoa está sepultada antes de 1 ano. Descobri agora, recentemente, quando aconteceu um evento na minha família. A gente foi sepultar a minha mãezinha junto com a família dela, e aí o homem, o administrador disse o seguinte, olha, eu não pode mexer, porque aqui está o irmão dela que foi sepultado há menos de 1 ano. Eu disse, mas menos de 1 ano não pode? Não pode abrir, não pode mexer. Por quê? Porque tem risco de contaminação. Morto contamina a família, o ambiente, as pessoas. E eu pergunto, será que você não é o contaminado por estar perto de morto ou mortas? Será que você não é o contaminador por já estar morto? Então a pergunta é, já que nós estamos falando de 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos, que tal a gente falar dia dos mortos que ainda estão vivos e que precisam desesperadamente de uma mudança em suas vidas? Porque se você se sente assim morto em alguma área na sua vida, você não é o primeiro, nem será o último. Muitas outras pessoas passaram por isso, inclusive o povo de Israel. Em Ezequiel capítulo 37, que é o tema da mensagem dessa noite, nós temos um encontro da mortandade com a experiência brutal de exílio. O povo de Israel tinha sido exilado. Em 597 a.C. veio um imperador da Assíria e levou o povo todo cativo. Depois veio o imperador da Babilônia, e em 597 ele levou todo o povo cativo. Depois, em 587, houve um grande problema. O povo de Israel já estava 10 anos no exílio na Babilônia. Imagina só que você chega aqui, alguém leva você para uma outra cidade e fala, você vai ficar aqui por um tempo, talvez um dia você volta para Sertanópolis, você volte para a sua casa. E aí você fica naquela expectativa, será que é essa semana? Será que é o mês que vem? Será que é o ano que vem? 10 anos se passaram, é o suficiente para você acostumar com a cultura, com aprender a língua, a se aculturar ao ambiente, e na verdade você não tem nem mais perspectiva de voltar. Então você já se acomodou ao lugar. O problema é que o povo de Israel estava 10 anos na Babilônia, acostumados já, eles tinham certa liberdade, embora fossem escravos, mas tinham certa liberdade e autonomia ali, e eles recebem uma notícia muito cruel. Eles ouvem falar que lá em Jerusalém, o rei de Jerusalém não aceitou o império de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor foi lá e sitiou a cidade por 500 dias, cortou o suprimento de água, de comida e tudo. As pessoas começaram a comer seus próprios entes que morriam dentro dos muros da cidade. O estado era deplorável, de calamidade total, de crueldade, de hostilidade. E o povo de Israel recebe essa notícia. Imagina você está no exílio e recebe a notícia seguinte, não só você não vai voltar para a sua terra, as pessoas da sua terra estão comendo umas às outras porque não há mais comida naquele lugar, não há mais água naquele lugar, os muros estão destruídos, o templo foi queimado, as portas foram derrubadas, os utensílios religiosos foram saqueados, não tem mais nada lá em Jerusalém. Como é que você se sentiria se fosse a sua cidade? Ezequiel capítulo 37, versículo 11, tem um resumo de como eles se sentiram, diz assim, então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, palavra que estava na boca do povo de Israel, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se foi, fomos exterminados, ou seja, morremos. Queridos, eu pergunto para vocês aqui, quem está falando, vivo ou morto? Vivo. Gente que estava respirando, gente que estava atuando, gente que estava trabalhando, gente que estava vivendo, gente que estava tendo vida, ou gente que vivendo, tendo vida é a mesma coisa, gente estava comendo, gente estava negociando, gente estava vendendo, gente estava se casando, gente que estava vivendo a vida cotidiana, como você e como eu. Eles levantaram um dia, foram pagar suas contas, voltaram da lotérica, visitaram um banco, voltaram, trabalharam, comeram em casa e receberam uma notícia e disseram, nós estamos mortos,
Não, vocês não estão mortos, vocês estão vivos. Não, nós já morremos. Não foi isso que você disse essa semana? Quem sabe você disse hoje. Você está comendo, você está negociando, você está trabalhando, você está tendo relações íntimas com o seu marido e sua esposa, você está tocando a vida, mas na verdade você sente como se já morresse, já tivesse morrido, já houvesse ido embora o fôlego da sua vida, uma sensação de morte. O povo de Israel diz assim: não há mais esperança, nós morremos. Aqui é a primeira lição: quando falta esperança, a sensação é de que não há mais vida. Há esperança para o seu casamento? Você diz não há. Então na verdade você está celebrando a morte. Há esperança para a sua vida? Não há, pastor. Então você está celebrando a morte. Há esperança para o seu futuro? Não há. Então você está celebrando a morte. Todas as vezes que eu tiro a esperança do meu para-brisa ou do meu horizonte, eu já estou abraçando naturalmente a morte, a inanição, a insensibilidade e a contaminação que tudo isso traz na nossa vida. O povo de Israel disse: nós estamos acabados. Acabou. Não é isso que você tem dito? Acabou? Para mim chega? Para mim deu? Talvez está sentado aí do lado da esposa, com vergonha de olhar para ela, porque foi isso que você disse antes de sair da igreja. Olha, para mim já deu, hein? Você está dizendo: eu estou morto. Nós morremos. Talvez você esteja aí dizendo: amanhã tem que voltar para aquele trabalho onde eu detesto estar. Está morrendo. Eu estou morto. Talvez você esteja dizendo: eu não vejo a hora de acabar isso aqui, porque na verdade nem sei o que eu vim fazer aqui essa noite, morrendo. A vida está indo embora. E essa é a minha preocupação, porque a gente poderia encerrar o culto aqui e dizer o seguinte: irmão, irmã, cuidado, porque pode ser que você esteja morrendo e está vendo ou tendo fama de quem estivesse vivo. E a gente acabar o culto e você ir embora e ficar pensando: será que eu estou morrendo? Será que eu estou vivo? O que eu vou fazer agora? Mas o que eu acho mais lindo na palavra de Deus é que Deus não se ajusta a ambientes de morte. Deus não determina ambientes sepulcrais. Deus não admite que você viva moribunda. Deus não admite que você viva num estado de inanição. Deus não admite que você esteja na condição de cadáver. Deus não admite que você viva cheirando a sepulcros. Tanto é que Deus se preocupa tanto com isso que Ele enviou Ezequiel no capítulo 37, versículo 1. Eu li com vocês o final, agora eu quero ver com você o que Deus faz. Porque essa era a sentença de Israel: nós morremos. Deus diz: E é isso que eu quero dizer para você: não levante, não vá tomar água, não vá no banheiro, nem vá embora, porque você disse que veio aqui como morto, como morta. Você disse que muitas coisas tinham morrido na sua vida, mas eu estou aqui para te dizer: você está redondamente enganado, porque Deus não olha para a sua vida e diz: eis aí uma morta, eis aí um morto, eis alguém que não tem mais chance, eis alguém que não tem mais jeito, eis aí uma vida que não tem conserto, eis aí um futuro que não pode ser mais tratado. Deus não admite isso. Tanto é que Ezequiel 37:1, Deus começa dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim quem? Ezequiel. E por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Deus pegou Ezequiel, e colocou Ezequiel lá no meio do povo de Israel, que se nomeava como mortos, e Deus cria a imagem de um vale de ossos secos. Então substitui a palavra vale de ossos e coloque povo de Israel. Deus levou Ezequiel para ver a condição interna daquele povo. Não era só uma visão mística, não era uma experiência transcendental. Deus levou Ezequiel para dentro do coração de cada um daqueles que estavam dizendo: acabou para nós, não há mais esperança. E talvez seja esse o estágio, esse seja o retrato, esse seja a miniatura ou a maquete da sua vida. Qual é a maquete da minha vida? A maquete da minha vida é um vale de ossos sequíssimos que não há esperança. E de quem é a iniciativa de resolver isso? Deus. Não foi o Ezequiel que falou: tem um povo que está lá sofrendo, vamos lá dar uma palavra para eles. Não, Deus pega o Ezequiel, Deus leva o Ezequiel, Deus deixa o Ezequiel, Deus pergunta ao Ezequiel, Deus fala ao Ezequiel, Deus responde ao Ezequiel,
Deus faz tudo. O Ezequiel não faz nada, na verdade. Quer dizer, ele faz uma coisa que depois nós vamos aprender que também precisamos fazer. Mas na verdade todo o trabalho é de Deus. Você diz, acabou para mim, não tem mais chance. Para mim daqui para frente agora é só piora, é ladeira abaixo, não tem mais jeito. E eu digo para você, essa é a sua posição, essa é a sua condição, porque o Deus que não pode parar, o Deus que não admite sepulcros na sua vida, não se cansa de te dar novas chances, não se cansa de vir ao teu encontro, não se cansa de mudar o seu quadro, não se cansa de dar novas oportunidades, não se cansa de reverter situações e transformar a sua vida em um testemunho para a glória dele. Amém, irmãos? É para você um vale de ossos, mas para Deus tem outro nome isso daí. Quer ver o que Deus fala? Vamos lá. Então Ezequiel, olhando para aquilo, Deus pergunta: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Talvez é a pergunta que você faz. Pode? Mas pastor, olha para a minha vida, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, olha o fundo do poço que eu cheguei, olha o estrago que eu causei, olha o que fizeram da minha vida, olha como me envergonharam. Pastor, tem jeito? Filho do homem, por acaso esses ossos podem viver? Quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Jesus, tem pessoas aqui que precisam dessa resposta, Pai, porque vieram perguntando exatamente isso. Tem jeito para isso? Há solução para essa situação? Senhor, essa pergunta foi feita há 4.000 anos atrás para o Ezequiel. Deus, essa pergunta foi feita há milhares de anos para um homem que viu um estado de destruição. E uma outra pessoa aqui está fazendo essa pergunta, Pai, ao seu coração: por acaso o Senhor pode viver, pode tornar a vida o que está morto e destruído? Senhor, revela com a sua palavra essa noite, fala com esse coração, em nome de Jesus, amém. Então o Ezequiel disse: ó soberano Senhor, tu sabes, eu não vou me comprometer com isso não. Resposta boa essa daí, né? É resposta de como é que a gente fala? De esquivo. O filho vem lá e pergunta uma coisa para vocês e fala: fica difícil. Pergunta para sua mãe, ela sabe. Ou pergunta para a mãe e fala: não, pergunta para o seu pai, ele sabe, o que ele falar está determinado. O Ezequiel joga para Deus e fala assim: olha que o rapaz inteligente. Senhor, o Senhor sabe, eu sou só um mero humano. Então ele disse: profetize sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, um ponto aqui que eu quero antes de a gente avançar. Deus fala para Ezequiel para ele profetizar. Cuidado em deturpar aquilo que Deus diz. Levante a sua mão e profetize, levante a sua mão e declare, determine, e o negócio vai acontecer, e Deus vai fazer. Irmão, cuidado, porque o que Deus faz, Ele faz através da sua palavra. Deus diz: Ezequiel, fala o seguinte para esses ossos: ouçam a palavra de Deus. Não é ouçam um coach motivacional, não é ouçam um terapeuta com especialização, ouçam não político com boa intenção, ouça não alguém que possa ajudar você momentaneamente, ouçam as palavras do Senhor, a palavra de Deus. Qualquer restauração na nossa vida que não vem pela palavra, que não vem pelo Evangelho, que não vem por Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é transformação indevida, é uma transformação momentânea e que não tem fundamentos. Qualquer transformação que nós queremos viver e experimentar, ela vem e deve vir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que vivifica, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que despede labaredas de fogo, é a voz do Senhor que faz as costas darem a cria, é a voz do Senhor que faz tremer os desertos, é a voz do Senhor que faz coisas grandiosas. Não é a palavra do homem, não é a doutrina do homem, não é a oratória do homem, não é o evento do homem, é Deus quem faz a obra. Cuidado em estar profetizando o que é do homem, ainda que não é de Deus. Mas nada acontece na minha vida. Profetiza a palavra de Deus na sua casa para você ver. Profetiza a palavra de Deus dizendo o seguinte: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Profetiza, use a palavra de Deus na sua casa. Agora, se ficar com ideologia momentânea, modismo evangélico, palavrório gospel, não vai acontecer nada, porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem um compromisso com a palavra dele.
Isaías capítulo 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, antes ela sairá e fará tudo o que me agrada e tornará para mim. A palavra de Deus, ela vai, ela trabalha, ela realiza e ela volta para o próprio Deus. A palavra do homem é infrutífera, a palavra do homem não restaura, não muda. Por isso que tem gente querendo transformar o seu casamento na palavra do homem. Eu mudei, agora eu sou da igreja. Cuidado. Restauração que acontece no casamento vem pela palavra de Deus. Leve esse homem para o altar, leve essa mulher para o altar, leve filhos para o altar, leve a sua casa para o altar, leve a sua vida e o seu coração no altar. Transforme-se pela palavra de Deus, e não por uma doutrina, por uma religião, por uma campanha, por um modismo evangélico. Transforme pela palavra, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer com um vale cheio de ossos secos, mas com a palavra dele e não com a nossa. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não ouçam o que o pastor Denis tem a dizer, mas o que Deus fala em sua palavra, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, através de profecias bíblicas. Então, Ezequiel assumiu o compromisso e diz: assim diz o Senhor a estes ossos. Disse Deus para Ezequiel fazer esse compromisso: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Ezequiel olha isso, talvez desconfiado, olhando para aquela situação, mas ele aceita o desafio. E o versículo de número 7 diz: e eu profetizei, o Ezequiel dizendo, a ordem recebida, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, ossos se juntaram com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Irmãos, eu fico muito preocupado com o movimento que nós fazemos, de tentativa de aproximação, da restauração de Deus, e interrompermos esse movimento, interrompemos essa busca. Quando nós falamos em campanha, nós não falamos em número 7 como número mágico, um número transformador. 7 é apenas uma disciplina para você não interromper a sua busca em Deus, só isso. Porque se você interromper, você pode correr o risco de não experimentar a obra completa. Imagine só, eu gosto de fazer café de manhã, acordo cedinho, primeiro que todo mundo em casa, faço café, e aí você imagina que a minha esposa acorda, chega lá onde que eu estou fervendo a água, e ela fala assim: não, eu quero tomar agora o café. Eu falo: não, mas eu ainda não coei o café, ainda não passei ele pelo pó. Não, mas eu quero tomar agora. Não, mas eu quero tomar agora, eu preciso agora. Chega, já está bom, desliga aí, eu quero tomar agora. O que ela vai tomar? Água morna, fervendo, queimar a língua no máximo, mas ela não vai experimentar café. Porque café, primeiro a gente ferve a água, depois a gente coloca o pó, depois a gente adiciona um pouquinho de açúcar para aqueles que precisam disso, e depois a gente experimenta o café. Há um processo para ser cumprido. E muitas vezes na nossa vida a gente interrompe o processo. A gente começa algo, se empolga com algo e não deixa Deus trabalhar, e a gente não vai em direção ao que Ele tem. A palavra de Deus diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Que dia? Até a volta de Jesus. Faz 22 anos, irmãos, que eu estou nessa busca. Desde 1999 eu estou tentando encontrar algo que Deus vai fazer em minha vida. Algumas já estão feitas, outras estão em processo, muitas outras estão começando. A vida cristã é assim, a gente não para no caminho, cruza os braços e diz: tá bom, já fiz minha campanha, já fui 7 vezes na igreja, já recebi o meu milagre. Cuidado, hein? Porque Deus não é pajé, Deus não vem aqui, Deus não é benzedor, Deus é o doador da bênção, Ele que dá a bênção para nós, é Ele que nós buscamos. Primeiro nós buscamos o abençoador, e dele vem as bênçãos. Por isso não interrompa o processo. Se você vai servir a Deus, serve de verdade, busca de verdade, anda na presença de Deus e ser perfeito, como disse Deus a Abraão. Anda com Deus, viva com Deus e experimente o processo. Porque muitos de nós escutam um barulhinho e já falam: tá bom, fez barulho, tá bom. Irmãos, eu falo para vocês, eu gosto do negócio abençoado, eu gosto do negócio avivado, mas eu tenho muito medo de barulho, porque barulho não mexe com Deus, barulho não impacta Deus, barulho e oba-oba não converte corações. O barulho que leva para o altar e que permite corações serem trabalhados e avivados é um barulho de Deus.
Todo avivamento traz barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Todo avivamento traz algum tipo de barulho. Algumas coisas mexem no lugar, algumas coisas se movem, algumas coisas aumentam o som. E não é só o som dos instrumentos, como aconteceu nesse final de semana, mas aumenta o som do gemido, do clamor, do anseio. Aumenta o som das dificuldades, dos problemas. Porque uma nova maneira de viver a vida vem a partir do avivamento. Todo avivamento gera barulho, mas nem todo barulho é avivamento. E o barulho não é o avivamento completo. O barulho não é a obra terminada. O barulho é só o começo. E aí a gente escuta algum barulho, e tem muito barulho na igreja brasileira, tem muito barulho no meio do povo cristão, do mundo dos dias atuais. E a gente fala, ai, que maravilha, é barulho. Não, peraí, tem mais coisa aí. Aí a gente vê o ajuntamento. Aí a gente vê osso com osso chegando. Aí você vê a igreja crescendo, vê as pessoas vindo, vê os membros se batizando. Você vê o negócio acontecendo, vê comunhão, vê ajuntamento. Você fala, agora sim, Deus completou a obra. Deus está trazendo mais, Deus está aumentando meus recursos financeiros, está aumentando minha família. É uma maravilha, irmãos. Uma coisa tremenda. Mas ainda não é a obra final. Ajuntamento não é que Deus terminou a sua obra. Aí vem os tendões, e vem também a carne. Vem a estrutura, aí vem a doutrina, vem o posicionamento, vem o crescimento, vem o entendimento, mas ainda não é a obra final. Aí vem a pele. Sim, aí quando a pele chega, aí a gente fica bonito, elegante, a gente apresenta, tem aparência. Irmãos, tudo isso é lindo, mas ainda não é o final. Às vezes tem aparência na sua vida, tem aparência de uma vida bem-sucedida, tem aparência de um casamento perfeito, tem aparência de uma história redimida, tem aparência de salvação, tem aparência de santidade, tem aparência de fé, tem aparência de perdão, mas é só ruído, osso contra osso, tendão e carne e pele, é só aparência, porque ainda não tem vida. Porque a vida não vem em passos ou em momentos, a vida vem quando Deus resolve soprar sobre nós. É ali que acontece. Eu pergunto para você, você está escutando barulhos e está satisfeito com isso? Você está vendo o ossinho juntar e está dizendo, tá bom, já é o suficiente? Tem um pouquinho de pele, está uma aparência legal, você fala, não, agora chega Deus, está bom para mim? É isso que você quer para a sua vida? Porque nós não temos isso para oferecer para você, queridos. Eu não tenho para oferecer isso para você. Uma benzidinha de terça-feira. Aí você vem aqui, a gente joga uma aguinha benta, se bem que a gente não usa isso aqui, tá? E vai embora, irmão. Deus te abençoe essa semana. Os espíritos malignos foram embora da sua casa. Eu não tenho isso para te oferecer, porque a Bíblia não tem isso para te dar. E eu não posso te dar o que a Bíblia não deu para mim também. Não é benzimento evangélico, irmãos. Não é simpatia gospel. É busca de Deus dizendo, Deus, tem barulho, tem osso contra osso, tem pele, tem aparência, mas eu quero vida, eu quero abundância, eu quero viver um casamento cheio da tua presença, eu quero ver filhos no altar, eu quero ter uma profissão que eu me sinta em paz, eu quero ter sabedoria para eu lidar com essas situações, eu quero, Deus. Eu quero uma vida que esse mundo não pode me dar. Eu quero viver na tua presença. Eu não quero apenas uma aguinha que cai na minha cabeça dizendo estou batizado. Eu quero mergulhar nas suas águas. Eu quero andar no seu caminho. Eu quero beber da tua fonte. Irmãos, é isso. É isso, a gente não pode se acomodar com o menos, sendo que Deus tem a obra completa. E então não havia espírito neles. E aí é que vem a palavra. Então o Senhor disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Onde tinha osso, também tinha um exército. É tudo uma questão de convicção, irmãos. O que você vê hoje na sua vida? Ossos ou um exército? Depende de como você vê, vai ser a sua atitude aqui essa noite. Vai ser a sua disposição quando a gente chamar você para orar aqui daqui a pouquinho. Vai ser a sua disposição quando a gente cantar essa música que ministra profundamente ao nosso coração. E não é emoção, não é um momento coordenado pelo homem, é o nosso desejo de que você dê um passo e diga, eu não quero ver mais ossos.
Porque eu dizia que não dava mais, eu dizia que eu não tinha jeito, eu dizia que tinha acabado, eu dizia que estava morto, mas eu ouvi na sua palavra que eu posso profetizar, porque nesses ossos tem exército. Quantos aqui essa noite creem que nos seus ossos, no seu campo de ossos, no seu vale de ossos, há um exército enorme para se levantar? Amém? Quantos aqui? É isso. Não olhe para os ossos, olhe para o exército. Diga: eu sei que tem exército aqui. Eu sei que tem exército aqui. Eu sei que tem exército aqui. Eu aconselhei uma jovem há muito tempo atrás, e quando ela veio no meu gabinete pastoral, ela estava profundamente destruída. Histórico de abuso sexual, identidade sexual distorcida, experiências homoafetivas. Ela estava destroçada, dizendo: eu fui no fundo do poço, pastor, já com experiências iniciais de drogadição, para tentar superar as suas crises constantes. Eu olhei para aquela moça e eu vi o estágio. Aquela menina parecia estar secando mesmo em vida. Os seus olhos secaram, não havia brilho, não havia as perspectivas. Pois eu também tive a oportunidade de ver essa jovem tendo um encontro com Deus, o Espírito Santo a enchendo, a renovando. E depois de um tempo eu vi essa jovem adorando ao Senhor na igreja, eu vi essa jovem se casando, eu vi essa jovem tendo filhos, eu vi essa jovem florescendo. Eu digo: Senhor, há chance para todo tipo de ossos. Talvez o seu osso seja um abuso, talvez o seu osso seja uma violência doméstica, talvez seja uma traição, talvez seja uma crise financeira, talvez seja um problema em relação à sua crença, à fé, talvez o problema dos seus ossos seja realmente físico, saúde. Mas diga essa noite: Senhor, onde tem osso, eu vejo exército. Eu quero ver um exército levantando, eu quero ver um exército se posicionando. Aonde há dor, sofrimento, aflição, pode ter um exército que vai fazer o teu nome ser glorificado. E então ele disse: profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles e receberam vida e se puseram em pé um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, aí voltamos ao início. Esses ossos que você viu levantar é o povo de Israel. Eles dizem que estão mortos, eu digo que eles são um exército. Só profetiza sobre a vida deles, ou seja, vai lá e fala isso a cada um deles. Eu faço o papel de Ezequiel essa noite. Deus diz para você que veio aqui essa noite dizendo o seguinte: eu sou um vale de ossos. Deus me trouxe aqui apenas para dizer para você, e não é aquela profetização, não é aquela: você aqui fica em pé, olha, eu estou vendo algo em você, eu estou vendo uma luz brilhante. Não é essa não, embora eu também acredite nisso. Mas essa profetizar é o seguinte: vai lá e leva uma palavra para esse povo dizendo: há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança. Onde você vê osso, Deus vê exército. Deus diz para Ezequiel: vai lá e diga isso para eles. Eles estão vendo errado, porque eu estou vendo algo que eles não conseguem enxergar. Então eu venho aqui essa noite dizer isso para você. Não pare porque você está vendo osso. Não pare porque o vale parece vale da morte, porque na verdade é só sombra da morte. A morte Jesus já carregou na cruz. Você não precisa viver em morte. Você não precisa viver se drogando, se prostituindo, se entregando a várias camas, bebendo, chegando à noite encharcado de uma bebida ou de um destilado. Você não precisa procurar no jogo, não precisa procurar nos relacionamentos, você não precisa procurar em ter mais patrimônio, provar para o seu pai que você é competente, capaz. Você não precisa provar para as outras pessoas que você tem um carro legal do ano. Você não precisa dizer isso, porque Deus vê você como um exército posicionado. Você não precisa ser osso seco, porque quem quer manter a sua condição e andar nessa forma, só anda para trás, não cresce. Veja o que Deus faz com você essa noite. Diz: você disse eu sou um vale. Deus disse: não, você é um exército. Você crê que você tem um exército dentro do seu coração? Um exército de fé, de alegria, de paz, de ânimo, de bondade, de Deus, onde esse exército vai florescer, se levantar e vai te colocar em pé. Porque homens tentaram te colocar em pé e você caiu de novo. Dinheiro tentou te colocar em pé e você caiu de novo. Saúde tentou te colocar em pé e você caiu de novo. Médicos, talvez um bom corpo atlético, você tentou apresentar esse ao mundo e caiu de novo. Parece que nada te coloca em pé. E é exatamente isso, nada te coloca em pé, senão o Espírito de Deus que está aqui essa noite para mover sobre a sua vida. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos orar. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu quero ler os 2 últimos versículos com você enquanto isso. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, meu povo, vou abrir os seus túmulos, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair,
trarei vocês de volta à terra de Israel, ou seja, ao lugar da sua prosperidade e esperança. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Deus está abrindo túmulos aqui essa noite. Senhor, abre os túmulos. Gente que já sepultou coisas há anos, essa noite o Senhor pode remover a pedra, Pai. Como o Senhor fez com Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos, o Senhor também pode ressuscitar vidas essa noite, que andavam no vale da sombra da morte, que viviam como moribundos e perdidos, gente sem vida, sem esperança, sem paz, gente que andava cheirando a cadáver. Senhor, o Senhor pode abrir túmulos essa noite. Então o que nós pedimos é, enquanto, ó Deus, esse ministério levítico ministrar sobre essa igreja, que o Senhor libere o vento que vem dos quatro cantos, o Espírito do Senhor, que Ele levante, ó Deus, gente que está caída, que Ele coloque em pé gente que está prostrada, que Ele dê ânimo a gente que já se desanimou, que o Teu Espírito Santo renove as forças de quem já está fraco. Senhor, nós pedimos, vem dos quatro cantos, vem, ó Espírito de Deus, levanta o Teu povo, abre os túmulos, traga, ó Deus, a vida, traga vida, onde há ossos há exército, e nós profetizamos a Tua palavra, que essa noite venha ao nosso encontro dizer, eu, o Senhor, farei abrir os seus túmulos. Nós recebemos essa palavra, nós profetizamos isso sobre os nossos filhos, nós profetizamos sobre o nosso casamento, sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e futuro. Nós declaramos que os túmulos estão abertos, e aquilo que estava morto, volte a viver agora, porque hoje não é dia dos mortos, hoje é dia dos vivos, dia de quem recebe a presença, a glória, o poder e a majestade de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos louvar ao Senhor. A equipe de intercessão estará aqui à frente, e nós estaremos orando por você que está na quarta, terceira, segunda, e que vai começar hoje a sua campanha de oração. Quer começar hoje? Venha dar esse passo, venha receber a oração. Pegue o nosso cartãozinho que estará na saída ali no balcão de informações, de que você começou a sua campanha hoje. A Edilane está lá, você só pega o cartão e leva embora, para você saber que hoje você começou um passo para fora do seu túmulo, em nome de Jesus. Então nós estamos orando aqui, primeira, segunda, terceira e quarta semana de campanha. Quer começar? Comece hoje. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, nesses passos de fé que você vai dar. Enquanto cantamos, vamos declarar que os vales de ossos secos se transformam em exército. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com Teu poder e Tua graça, vem avivar.
sobre todas as nações. Sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos declarar juntos sobre o vale. Declare isso essa noite. Oh, aleluias. Ele faz isso essa noite, meu irmão. Sim, Ele faz isso, irmã. Mais uma vez e mais forte, vamos dizer isso. Vamos declarar isso juntos. Oh Deus, nós estamos ouvindo esse som, mas ainda não é suficiente. Nós queremos a obra completa. Nós queremos esse marido convertido, esse filho transformado. Nós queremos essa porta aberta para ser o testemunho do Senhor. Nós queremos esse corpo restaurado. Estamos ouvindo barulho, mas ainda não é suficiente. Sopra sobre nós, vida. Sopra sobre esse lugar, vida. Vida da tua presença. Oh, aleluia. Ele vem, Ele faz, é Ele que faz. Não é você, não sou eu, é Ele. Agora vamos declarar bem forte sobre os nossos corações. Diga isso. Sobre os nossos. Diga isso agora. Vem, Senhor, bem alto e bem forte. Venha. Diga isso. Vem, Senhor. Ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Se você crê que Ele veio, se você crê que o seu exército se levantou essa noite e que há vida em sua vida e não mais morte, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana. E vá não vendo vales, mas vá vendo vida em nome de Jesus.